Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Quem está feliz com Jesus hoje? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração, durante essa semana, uma palavra específica para nós falarmos sobre o início desse mês de setembro, que o tema é novidade. E não apenas uma novidade, mas novidade de vida. E aí nós temos, então, um texto que é um dos clássicos do Novo Testamento, que vão falar sobre esse assunto. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O tema da reflexão dessa manhã é novo que não envelhece. E aí talvez você vai falar assim, o que isso pode ter a ver com a temática de novidade de vida? A proposta que a palavra de Deus nos traz sobre vivermos em novidade de vida é muito interessante. Por quê? Porque cronologicamente vocês concordam que todo dia nós estamos nos aproximando da morte? Tem alguém que discorda dessa lógica humana nossa? Você concorda que a partir do dia que você nasceu você já está morrendo? As tuas células estão morrendo. O teu corpo, do primeiro dia do teu nascimento, já está, ao mesmo tempo que se desenvolvendo, está sendo encaminhado para a morte. Isso é um fato. Nós nascemos e nós morremos. Agora olha que interessante, porque a perspectiva bíblica nos traz uma proposta. E qual é essa proposta? Que mesmo que dentro dessa lógica nós estamos indo rumo o fim da nossa vida física, isso não significa que esse envelhecimento, ou esse desgaste, ou essas lutas que nós vamos enfrentar por conta do nosso corpo, do nosso físico, eles não estão ligados àquilo que Jesus um dia fez na cruz por mim e por você. E por isso então que nós dizemos que existe o novo que não envelhece. Por quê? Porque a proposta de Cristo na cruz para mim e para você foi uma proposta de vida e vida em abundância, ou seja, uma vida que não acaba, uma vida que não se deteriora, uma vida que não envelhece, uma vida que não se desgasta, uma vida que não decepciona, uma vida que não frustra, porque essa nova vida, ela vem de Jesus para mim e para você. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos crer que a novidade de vida que Jesus nos oferece nunca vai nos envelhecer, e eu coloco isso entre aspas, no sentido de chegar ao fim da vida, mas que na presença de Jesus, não importando a nossa idade cronológica, sempre nós vamos ser revigorados e nós viveremos na presença do nosso Deus todos os dias dessa vida, e um dia chegaremos ao prêmio final de todo crente, que é estarmos na eternidade na presença do nosso Deus para sempre. Quando você tem um olhar voltado a essa realidade, você vai perceber que o passar dos dias já não vai fazer mais tanto sentido para você, se você estiver vivendo da maneira certa. E qual é a maneira certa de se viver? Na perspectiva bíblica, a maneira certa tem a ver com o fato de nós estarmos com o nosso coração rendido ao Senhor. Se você parar para prestar atenção no que nós falamos no domingo passado, você vai perceber que existe uma certa sequência. E aí talvez alguém vai dizer, mas o que organização tinha a ver com novidade de vida? Lembra que nós dissemos
que Deus não trabalha na bagunça. Deus não é um ser bagunceiro, Ele é um ser organizado. E à medida que Deus organiza as áreas da nossa vida que estão em desordem, aquilo, então, que nós passamos a ver que não está de acordo com a resposta de Deus para nós, para a nossa vida, nós passamos a deixar de lado e passamos então a aceitar, a crer, a decidir por receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar a partir dessa novidade de vida que Jesus me oferece. Vou dizer algo para você em outras palavras, de maneira mais simples. Você sabia que muitas vezes eu e você perdemos a oportunidade de recebermos algo das mãos do Senhor, porque a gente está tão fechado, tão bitolado nas frustrações, nas lutas e nas adversidades que a gente tem passado, que a gente não se abre para o novo de Deus. Você vive muitas vezes tão preso ao teu passado, você vive tão preso a tanta coisa que já te fez mal lá atrás, que você não está aberto a viver a proposta que Jesus te fez de viver uma nova vida a partir da graça dele para mim e para você. E eu coloco aqui uma outra frase. Cuidado, não se ofenda. Eu sei que você não vai se ofender porque você não está enquadrado dentro dessa colocação. A falta de experiência com Deus nos torna rabugentos religiosos. Você já viu alguém que serve a Deus? Eu nem quero usar essa expressão serve a Deus, porque quem serve a Deus não é rabugento. Mas aquela pessoa que frequenta a igreja, mas ela vive sempre reclamando de alguma coisa diante de Deus, que a vida não está boa, que as pessoas não são legais, que Deus não ajuda ela, e que o mundo não é justo, e que Deus não é justo. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, mas será que essa pessoa, ela conheceu o mesmo Jesus que eu conheço? O religioso, ele se torna um rabugento espiritual, um rabugento religioso, ele fica ali remoendo coisas que não levarão a absolutamente nenhum lugar. Por quê? Quando você vive somente remoendo as tuas frustrações, você nada mais está fazendo do que vivendo no mesmo passado de angústia que você sempre está vivendo. E você entra num processo cíclico de frustração, angústia, tristeza, decepção, incerteza, desesperança. Aí você vai dizer assim, pastor, você está querendo jogar a gente para baixo hoje? Não, pelo contrário. Eu estou querendo dizer para você que quando você mantém a sua decisão de continuar nessa perspectiva, a única coisa que vai te restar é uma corda, uma ponte ou qualquer outra. Eu não vou dar ideias aqui para você, vai que você veio preparado pensando nisso hoje, por favor. Mas é o que vai restar para você. Pensa comigo, se você só dá vazão a esse tipo de pensamento para a tua vida, qual você acha que vai ser a resposta imediata da tua cabeça quando você pensar em tomar uma atitude? Você vai tomar uma atitude impensada e vai fazer algo que não está nos planos de Deus para a tua vida. Então preste atenção nisso. Novo que não envelhece tem a ver com Jesus mudando os contextos que antes para você eram os mais corretos e que na verdade com a Bíblia, e não com você mesmo com experiências, mas com a Bíblia, você percebe que não tem nada a ver com Deus, tinha a ver só com achismos teus, você aprendeu de um jeito, mas a Bíblia diz diferente. E o que tem que valer para mim e para você, sempre é a palavra de Deus, e não o que eu estou falando. Aquilo que eu falo, você tem que ver se na Bíblia tem a ver, porque se não tiver, nada mais eu fiz do que viajar na maionese, assim como qualquer outra pessoa que está pregando a palavra. Você tem que conferir na Bíblia o que nós estamos dizendo. Por quê? Porque se você fica dando alimento só para aquilo que está contrário à vida que Deus te promete, e a vida que Deus te promete está na Bíblia, e a pastora Sueli falou muito bem na abertura do culto no Salmo 37:5, porque se você não está disposto a entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, Ele não vai agir. E não adianta você deleitar-se no Senhor para que Ele venha satisfazer os desejos do seu coração, porque deleitar-se nele é entender que todo o seu prazer, tua satisfação de vida está totalmente nele. E aí a satisfação do coração está ligada ao fato de que a minha vida está totalmente rendida a Deus. E aí quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele, o mais Ele fará. Por quê? Porque na verdade eu já fiz o mais importante. Eu entreguei a minha vida a Ele.
Então perceba que tudo tem uma sequência dentro da proposta bíblica, no sentido do cuidar de Deus. Essa novidade de vida ela vai chegar para não nos tornarmos rabugentos religiosos, mas para a gente ser de fato pessoas, sermos cristãos que se alegram, mesmo quando a gente não tem todos os motivos do mundo para estarmos felizes. Você precisa se alegrar no Senhor, porque Deus tem vida e vida em abundância para te oferecer. Alguns pensamentos aqui sobre isso que eu quero compartilhar nessa manhã. Sobre o novo que não envelhece. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é a nossa referência, ou poderíamos até colocar a nossa única referência. Por quê? O que Paulo inicia? Eu estou muito textual nas minhas últimas mensagens, pegando às vezes um versículo só e tentando desenvolver um pensamento nele. Paulo inicia, segundo aos Coríntios 5,17, dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Quando você pensa em novidade de vida, estar em Cristo significa uma mudança radical da nossa vida com Deus. Uma mudança extraordinária, ou seja, fora do ordinário, fora do comum, fora daquilo que nós entendemos como normal. A vida com Jesus, ela muda radicalmente o nosso antigo estilo de vida. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque o ato de se tornar uma nova criação em Deus só é possível através de uma entrega real ao Cristo de Deus. Se a tua vida não está rendida aos pés do Cristo, a proposta da novidade de vida que foi criada na cruz para mim e para você, ela não vai acontecer, porque só Jesus pode me oferecer essa nova vida que traz a transformação que eu tanto preciso. E aí o apóstolo João vai dizer assim lá no capítulo 3 do seu evangelho, no versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E é por isso que eu estou fazendo essa afirmação. Só pode ter uma vida transformada quem crê em Jesus. Essa ideia politicamente correta de que todos os caminhos levam a Deus. Quando a gente fala da pessoa crer em Jesus, eu até coloquei em amarelinho aqui, Cristo passa a ser a única referência de vida que o cristão deve seguir. Por quê? Porque os antigos modelos que nós seguimos já não podem mais se enquadrar na nova proposta de vida que Deus tem para nós. Por que Jesus é a única referência? Você pode ter tido um monte de experiência legal antes, mas se você não for só de Jesus, você continua dando lugar para os teus achismos, para os sofismas, para os porquês da vida. Você começa a filosofar tanto dentro de você mesmo, que Jesus se torna apenas uma pequena peça no tabuleiro do jogo chamado sua vida. E Jesus, na verdade, não está fazendo parte do seu jogo. Ele se torna dono da sua vida, centro do seu ser, senhor de todas as suas ações. E isso só se torna possível quando você admite, quando você aceita que Jesus é a única referência possível para você viver uma vida cristã. E olha que é interessante você falar, Jesus é a única referência para você viver uma vida cristã. E a vida cristã é a vida com o Cristo. E o cristão é o discípulo do Cristo, é o pequeno Cristo. Ou seja, seria até impossível eu dizer que eu estou vivendo uma vida com Jesus, sendo que Ele não é o centro dessa vida. Mas às vezes me parece que a gente precisa escrever na lousa, para mim mesmo e para você, porque a gente tende a se esquecer que Jesus precisa ser o Senhor absoluto de todo o nosso coração. A gente tende a se esquecer disso. Parece que vai dando umas amnésia gospel assim, já ouviu falar? Acho que não, porque eu acabei de inventar. Dá umas amnésia gospel, e aí o que acontece? Você esquece que Jesus é Senhor da tua vida. Daí, o velho homem vai tentando erguer de volta. Todo dia você manja a unção da coice, né? Do coice que você tem que dar. Velho homem levanta, ó você nele, ó. Pá, volta, e pá.
E ele vai tentando, não, mas só dá uma mentidinha de novo que não tem problema. Pá, não, vai lá e só fala isso aqui que não vai ter problema. Pá, o dia que você esquece de fazer pá, o velho homem volta. E é isso que acontece, irmão, dá ruim. Porque aí ele vem e senta na cadeira do lado. Primeiro, nunca senta na tua cadeira, mais importante. Aí depois ele vai indo um pouquinho mais, e ele vai indo mais. Quando vê, aquela velha prática se tornou novamente a prática principal do teu coração. Estar em Cristo significa que nossa nova vida tem a ver unicamente com a manifestação da vontade de Deus na minha vida e através da minha vida. Você quer viver uma vida com propósito? Você pode ler o livro do pastor Rick Warren e ler um monte de coisa lá legal que ele fala. Tem coisa que não sei se aplica à igreja brasileira, mas tem muita coisa interessante. Ou você pode simplesmente entender que a vontade de Deus é o elemento fundamental para a sua vida, para que você possa viver a plenitude de Cristo. Se você pedir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, nunca vai faltar senso de propósito para o teu coração. Quando as pessoas dizem assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? É só você fazer a seguinte oração: Senhor Jesus, eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Aí alguém vai dizer assim, mas isso é fácil. Tem que fazer agora essa oração? Eu vou te explicar um pouquinho ela. Sabe aquelas letras miúdas do contrato? Vou te dar alguns detalhes. Tem um ou dois asterísticos aí nessa frase principal. O primeiro deles, entregar tudo é tudo mesmo. Não é tipo tudo, é tudo. Segundo, significa você ter plena consciência de que você está abrindo mão plenamente de todos os seus anseios, vontades, ideais, e você está submetendo tudo aos pés de Jesus e dizendo, isso aqui tudo que eu tinha antes, para mim não vale nada se o que o Senhor tem para mim não for o fundamento da minha vida. Você viu como essa oração ficou um pouquinho mais complexa? Para mim ela continua sendo fácil ainda. Mas talvez alguém vai dizer, agora complicou, porque eu não estou disposto a abrir mão disso aqui. E eu digo para você, se você não está disposto a abrir mão da sua própria vida, seguir Jesus vai ser um negócio estranho. E isso não está em 1 Rubinho, capítulo 2, versículo 7. Isso está na própria palavra de Jesus, que disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, Jesus disse que se você não estiver disposto a abnegar-se, a abrir mão de você mesmo, dos seus sonhos, do que você acha, para submeter tudo isso a Deus e aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 12, nós não estamos de fato aceitando a manifestação da vontade de Deus. Nós estamos tentando estabelecer um processo de barganha com Jesus. Enquanto, olha, Jesus, eu estou tentando ser bonzinho no teu reino, então o Senhor me ajuda um pouquinho aqui e a gente vai tentando se ajustar. Esse tipo de relação com Deus não funciona. E por isso que Jesus precisa ser a única referência que nós temos na nossa vida. Segundo, e essa aqui eu sei que bate um pouco forte, e você vai entender por quê. O perdão de Jesus é o nosso marco zero. Gente, eu estudando essa semana o texto, isso saltou aos meus olhos, eu achei muito legal. Vocês sabem que a gente está quase no marco zero aqui da cidade, né? Se vocês colocarem no Google qual é o marco zero de Paulínia, onde que vai dar? Biblioteca virtual. Então, tipo assim, se alguém perguntar onde fica a tua igreja, fala assim, hello, dá um ok Google e fala, Google, me mostra o marco zero de Paulínia. Batista Pedra Viva está ali do lado. Nem precisa lá no posto Ipiranga perguntar. Mas o que eu achei legal do marco zero? O que é o marco zero? O marco zero significa o local de fundação de uma cidade. Em nosso caso, a obra redentora de Jesus, que foi iniciada em nossas vidas quando nós o recebemos em nossos corações. Você teve um marco zero na sua nova vida a partir do momento que Jesus passou a ser o convidado de honra do teu coração. Quando você fez aquela oração, Senhor Jesus, eu quero convidar o Senhor para vir morar no meu coração. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Quando você fez essa oração, a cronologia histórica do seu ser, falei bonito agora, hein, Paulo? Até você ficou satisfeito, Paulo até estufou o peito assim.
Olha que garotão bonito. Ele quase falou isso. O teu marco zero começou ali, ó. Jesus disse o seguinte: está vendo tudo que você já viveu, que você passou? Eu estou colocando aqui um novo início para você. E esse novo início teve um preço. Entreguei a minha vida e derramei o meu sangue para que você pudesse ter um novo marco na sua vida. Para que o pecado não seja o seu ponto final. Ele pode ter sido até o teu ponto de partida, porque a sua natureza é essencialmente assim como a minha, nascida do pecado. Nós temos a natureza pecaminosa em nós, mas você não precisa morrer com essa natureza pecaminosa, porque o sangue de Jesus proporciona para mim e para você um marco zero, uma nova oportunidade. As pessoas passam a olhar para mim e para você, não fundamentalmente no passado que nós tínhamos. Olha que interessante isso. E você vai ver exemplos na Bíblia dessa forma. Como que as pessoas olharam para o gadareno? Como que eles olharam para tantos outros discípulos? Eles até sabiam do passado, mas eles se vislumbravam com o presente. Porque na verdade o marco zero que Jesus faz é exatamente tornar o presente o maior presente que alguém pode ter recebido. Aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana, o passado dela todo mundo conhecia. Mas o marco zero de Jesus foi estabelecido ali. Olha, eu vou te dar uma água que nunca mais vai te dar sede. Ou seja, você nunca mais vai viver sedenta por coisas que só te levam para a morte. Agora eu vou te dar uma água que vai te fazer feliz de verdade. E aquela mulher volta para o povoado, prega, testemunha. O povo vai lá ver quem é Jesus. O povo diz: agora a gente não acredita só por causa do que você falou, mas agora nós vimos e ouvimos o que esse homem está dizendo. Ou seja, o marco zero do crente torna a manifestação da vida de Deus tão evidente que não é necessário provar dentro das leis da física a existência de Deus, porque a lei da transformação humana é a maior evidência que Deus existe, porque Ele continua mudando gente como eu e você. E o mundo olha para nós e fala: essa pessoa é diferente, ela não é mais aquele perdido, aquele bandido, aquele miserável, aquele mentiroso, aquele caluniador, aquele corrupto. Ele não é mais, ele já foi, mas agora ele é diferente. Ele anda diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente, ele sorri de uma maneira que ele nunca sorriu. O mundo olha para nós e vê o nosso marco zero. E mesmo quando ele não entenda quando começou, ele nos faz a seguinte pergunta: por que você é tão diferente? E aí você tem a oportunidade de dizer: porque eu tive um marco zero na minha vida a partir de Jesus. Eu de fato vivi uma vida toda errada. Eu vivia tropeçando, mas eu conheci Jesus. E agora o fundamento, o início, lembra do significado da palavra? Não é mais o que foi, mas é o que Jesus fez na cruz. E Ele estabeleceu uma novidade de vida para o meu coração. Eu sou uma nova criatura a partir da graça de Jesus. E aí é por isso que Paulo vai dizer: as coisas antigas já passaram. Sabe o que você deve fazer com o teu passado? Você deve jogar ele na lata do lixo, de preferência. Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas não é bom lembrar do passado para a gente não fazer de novo? Nesse aspecto, talvez. Mas eu ouso dizer que às vezes é melhor você esquecer aquilo que Deus já decidiu se esquecer e lançar nas profundezas do mar. Porque às vezes o nosso maior adversário não é o diabo propriamente dito, mas são as palavras que ele sugere para nós, tentando nos remeter a um passado que Jesus já sepultou naquela cruz. O seu passado não é mais teu. O dia que você entregou a tua vida a Jesus, Ele comprou o teu passado. Ele comprou o teu presente e garante o teu futuro. Foi isso que Jesus fez. Então o teu passado, ele não deveria mais ser referência para você. O teu passado foi sepultado na cruz. Jesus agora é a tua referência. Ele estabeleceu um marco zero. E Jesus se torna agora o nosso ponto de partida. Aquilo que éramos antes de Cristo precisa ser deixado para trás e abandonado na cruz. Pergunto para você: você já teve o marco zero estabelecido na sua vida através da graça de Jesus? Guarde essa pergunta com você aí. Se você já teve a sua vida remarcada por Jesus. Se você já teve a sua vida, falando aí na linguagem do Luiz, ontem a gente ficou mexendo no computador ali, para dar uma melhorada, até funcionou hoje, né? Graças a Deus.
Isso foi uma benção, veio aí mexer que ele entende. Aí nós reinicializamos alguns aspectos que estavam trazendo alguns bugs, algumas travas no sistema. E Jesus veio para reiniciar o nosso sistema, que foi até o tema do acampamento da galera no começo do ano. Jesus veio para reiniciar as nossas vidas quando ele se entrega naquela cruz. Ele veio tirar o vírus do pecado. Ah, você achou super legal os temas? Você devia ter ido no acampamento, porque aí foi falado sobre tudo isso aí e muito mais lá. Olha só, o mundo nessa vida não se torna novo. Preste atenção nisso aqui. Porque isso aqui é fundamental para você entender a novidade de vida. Mas a maneira como nós enxergamos o mundo passará a mudar a partir das lentes que Jesus vai nos dar, a fim de vermos as pessoas como Ele as vê. Vou tentar traduzir isso aqui. Ficou tão difícil que até eu não entendi direito. É assim. Sabe quando você se converte, e aí você pega até a alergia do mundo depois? O povão e tal. Já se sentiu assim? Aí o povo está naquela bagunçaiada e tal, e aí você já começa a ficar incomodado. Isso aí se chama síndrome do gadareno. Acabei de inventar aqui também. Estou um poço de ideias hoje aqui. Por quê? Lembra quando o gadareno foi liberto? O gadareno já saiu profetizando, pregando, falando de Jesus para todo mundo lá em Decápolis? Foi isso que aconteceu? Quem acertar o pulo do gato aqui vai ganhar uma pizza. E o Fabinho já deu uma. Então eu não vou judiar dele. O Moari vai doar uma pizza para quem acertar. Isso aí, Marcelo. Ganhou uma pizza. Tá vendo? Responde questões bíblicas que você é abençoado, irmão. Olha, irmão Ari, eu acho que tem uma pizza sobrando ainda. Então, precisava vender. O irmão respondeu. Você está aí. Deu certo. O gadareno chegou e falou assim para Jesus. Eu não sei o nome dele, então eu tenho que chamar ele de gadareno. Ele chegou para Jesus e falou assim: deixa eu ir contigo. Sabe por que Jesus não deixou ele com ele? Por algumas razões simples. Primeiro, o cara era gentil. Jesus estava lá no meio dos judeus. Um gentil era igual um bicho, um animal para um judeu. Então, só do fato de Jesus trazer um gentil para dentro do povo de Israel, lá para Jerusalém, para a região, seria praticamente um ato de blasfêmia ou de sacrilégio. Os gentios não eram pessoas muito bem-vindas dentro do aspecto da cultura judaica. Esse era o primeiro problema social. Agora existe um outro problema, que é o problema de referência. Porque a partir do momento que Jesus se torna a sua referência e Ele reinicia a tua vida, sabe aonde você vai fazer a diferença? Aonde as pessoas sabiam quem você era e quem você se tornou a partir de Jesus. Por isso que Ele falou: cara, endoidou, vai para Decápolis, vai para a tua casa, vai para os teus parentes e diga para eles o quanto o Senhor foi bondoso com você e teve misericórdia de você. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: fião, você vai comigo para Jerusalém, você só vai me dar dor de cabeça e ninguém vai acreditar no teu testemunho, porque ninguém te conhece. Quem vai ver a evidência da transformação de Deus na tua vida, se você não passa de um gentil para os judeus? Agora volta para a tua casa, que o povo que já tinha perdido até a esperança de que um dia você ia recobrar a sanidade, que você ia se tornar alguém, volta para lá e mostra como Jesus é bom, mostra como Deus existe, e Ele é capaz de curar pessoas que vivem nuas nos sepulcros, aprisionadas, endemoniadas, e agora são pessoas sãs, vestidas e que podem falar e que podem mostrar ao mundo a existência de um Deus maravilhoso. Essa é a síndrome do gadareno. Foi por isso que Jesus não deixou ele segui-lo, mas ele tinha que voltar para casa. E aí a gente pega essa síndrome e às vezes ela se torna prática. O que a gente faz? Eu vivi isso. Primeira coisa que você faz quando se converte é o quê? Você abraça todo mundo na igreja, você se envolve na igreja. Ah não, não é verdade, desculpa. Vocês não passaram por... Ninguém aqui passou por isso, só eu fui imaturo, vocês não. Vocês já entenderam a relevância que o mundo ainda tem na vida do crente, não no sentido de vivê-lo, mas no sentido de alcançá-lo, porque as pessoas continuam perdidas lá no mundo, os teus familiares que não são crentes. Então você agora se alimenta das coisas da fé e continua sendo referência lá. Vocês viveram isso, eu não. Estou falando quase que um monólogo no espelho, que eu estou falando para mim mesmo. Eu me afastei de todo mundo que eu conhecia, eu fiquei enfiado dentro da igreja, e entendi que agora eu estava salvo e estava dentro do aprisco, então eu estava no melhor lugar do mundo.
E eu fiz isso, gente. Eu estou brincando que você nunca fez. Provavelmente 99% dos evangélicos convertidos a Cristo já fizeram ou no mínimo sentiram vontade de fazer isso. Se enclausuram, ficam incrustados dentro do ambiente da igreja. E aí o que acontece com o mundo que nos rodeia? Perde a oportunidade de conhecer aquele ser que foi transformado pela graça de Jesus. Ah, pastor, mas aí você está sendo herege. Aleluia. Que aí normalmente o cara já dá aquela puxada espiritual, né? Para tentar te dar uma redarguida assim legal. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo nem o que nele há. 1 João capítulo 2. Porque no mundo, a cobiça da carne, a ostentação dos olhos, e o mundo e dos bens, e o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus prevalece para sempre. E o cara quase prega para você e te convence. Só tem um pequeno problema. João está dizendo para você não amar o mundo. Ele não está dizendo para você ser enviado ao mundo para pregar ao mundo perdido que Jesus deseja salvá-lo. E por que com o passar dos anos a gente perde o hábito de pregar para as pessoas, de evangelizar e de trazer pessoas para a igreja? Sabe por quê? Porque a gente pega essa síndrome desde o começo e ela vai picando a gente aos poucos. A gente vai se igrejando. E entenda bem, é um contraponto, é uma falta de consenso, inclusive, porque a igreja, a palavra eclesia, é chamados para fora. E a gente entende que está na igreja e está aqui dentro. Aí alguns que dão muito balão gospel em Jesus, na igreja, nos irmãos, também vão dizer, está vendo? Por isso que eu só vou, sabe Deus do meu compromisso, uma vez por mês e olho lá na igreja. Porque eu sou igreja lá fora e não prega para uma alma vivente, não ganha ninguém para Jesus, não faz nada, mas aí usa como prerrogativa essa situação. Mas eu estou falando é um fato. Nós devemos estar aqui na igreja, sermos um com os nossos irmãos, temos comunhão, desenvolver comunhão, devemos. Mas a nossa prioridade não é essa, nunca foi, nunca deveria ser. E não pode. Nossa prioridade está lá fora. Você precisa pregar para os teus colegas de trabalho, para os teus colegas de escola, para os teus vizinhos, que Jesus é o Senhor. Terceiro lugar, eu ia falar um negócio, mas outra hora eu falo. Terceiro, eu aprendi uma palavra nova, porque eu escrevi, acho que ela é errado no começo, aí depois ela ficou certa. Rejuvenesceremos diariamente até a eternidade. E o que o esperto tinha, vou até falar errado aqui para ajudar, para ficar engraçado. O que o esperto escrevinhou? Rejuvenesceremos. Aí eu olhei para aquela palavra e ela estava me parecendo um pouco estranha. Falei, tem alguma coisa estranha aqui nessa palavra. Aí, graças a Deus, ao Google e aos dicionários que ele me dispõe, joguei lá e rejuvenescer é um verbo. Mas rejuvenescer era a ideia do que eu queria dizer aqui. Então fez sentido e está certo aqui. Graças a Deus, não ficou escrito errado. Pastor Gilberto desceria ao sexto palmo, porque ele é formado em letras. Então eu, graças a Deus, me livrei dessa. O que Paulo vai dizer agora no final do versículo 17? Eis que surgiram coisas novas. Ah, pastor, mas tá bom, novidade de vida, surgiu coisa nova, o que isso tem a ver? Preste atenção. Tem um outro texto que o apóstolo Paulo vai escrever, lá em 2 Coríntios mesmo, um capítulo antes, lá no capítulo 4, que ajuda a gente a entender bem essa perspectiva da novidade da vida que Jesus nos oferece. 2 Coríntios capítulo 4, do 16 ao 18. Por isso, preste atenção, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse texto deveria ficar na cabeceira da minha cama e da sua, para nos ajudar a superar eventuais crises de identidade
em Cristo que nós venhamos a ter durante a nossa trajetória nessa terra. Porque Paulo está dizendo o seguinte: você está envelhecendo, você está até se desgastando, às vezes não é fácil, mas se você ficar mantendo apenas o teu olhar ou naquilo que você está vivendo, você nunca vai conseguir superar as crises que estão diante de você. Porque pensa comigo, nós somos limitados e morreremos. As crises, as lutas, as circunstâncias acontecem nessa terra aqui. Se você então manter a medição, o olhar, a lente que você usa para ver os problemas, ela só estiver com o foco nessa terra, concorda comigo que acaba muitas vezes sendo uma perda de tempo você gerar expectativa ou esperança em algo que acaba? E é isso que o texto está dizendo. Pois o que você vê é transitório, é passageiro, daqui a pouco acaba. Agora o que Paulo está dizendo? Que existe uma perspectiva diferente, naquilo que é eterno, naquilo que não se acaba, naquilo que não adoece, naquilo que não entristece, naquilo que não ensoberbece, naquilo que não é enfadonho. Ou seja, o céu deve ser a minha e a sua maior busca. E aí eu coloco aqui duas formas, ou duas perspectivas possíveis, que esse rejuvenescimento produz para nós. Primeiro, a perspectiva da novidade de vida em Cristo. Por quê? A partir do dia que você se converte, a cada manhã, as misericórdias de Deus vão se renovar sobre essa vida na terra. Tá? Então, por que eu estou dizendo em duas perspectivas? Concorda também que se você olhar só para o céu, uma hora fica estranho viver na terra? Alguém aqui já teve alguma experiência sobrenatural, já viu, sei lá, a glória? Pode ser, Paulo viu, de repente alguém viu também, é subjetiva de cada um, mas aí de repente a pessoa fala: eu quero ir para o céu, eu não quero voltar, lá é muito melhor. Agora pensa o seguinte: você está aqui vivendo nessa terra, aí você bota um óculos que tem lá, tem as lentes Zeiss, tem a lente da Kodak, e aí tem lentes celestiais. Você coloca aquele óculos, você vê anjo voando, você vê o céu, a nova Jerusalém chegando cada vez mais perto, porque ela vai descer do céu, né? Então não sei como é que vai funcionar esse aspecto cosmológico, físico dessa nova Jerusalém que desce do céu. Não vamos discutir isso aqui também. Mas nós percebemos que você põe aquela lente, você está vendo lá Jesus, soberano, sublime, e dizendo: vem meu filho, falta pouco, você já está chegando em casa. E aí você já não quer tirar mais aquele óculos. Só que aí você está olhando só para cima, e você esquece que você está vivendo uma vida aqui embaixo. Aí você vê um lugar que não tem dor, não tem tristeza, não tem lamento, não tem pecado, não tem nada. E aí você se lembra, depois de repente você vai tropeçando nos retornos da vida aqui, e diz: mas peraí, eu estou olhando para cima, mas tem uns negócios aqui me fazendo tropeçar. O que é isso? É como se fosse aquele jogo de realidade virtual. Você coloca lá e sai andando. Aí você pensa que tem uma porta, de repente tem uma parede, né? Porque no jogo você vê uma coisa, na realidade é outra. E com isso eu não estou dizendo que o céu então é utópico e você não deve almejá-lo. Pelo contrário, você deve usar duas lentes. Você deve sempre enxergar com duas perspectivas. A primeira é dessa vida. Essa vida injusta, ruim, desse mundo mau, corrupto, malicioso, tendencioso. E você tem que olhar com essa lente da vida nessa terra e olhar para esse mundo e entender o seguinte: eu não concordo com esse mundo, eu não sou mais desse mundo, eu não amo mais o que esse mundo me oferece, mas existem pessoas perdidas nesse mundo que eu preciso pregar. Então essa é a lente, a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é que a cada manhã a gente está se aproximando da Nova Jerusalém. Eu vou usar aqui um outro exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais legal. Já ouviu falar que o cara esperto frita o peixe e olha o gato? Por que frita o peixe e olha o gato? Porque se ele descuidar do peixe, o que o gato velho faz? Plau! E leva o peixe embora. Então o cara tem que fazer uma coisa e manter a atenção em outra. Basicamente o que o crente nessa vida precisa fazer é isso.
você entende que vive aqui, deve pregar para as pessoas, não deve se contaminar com o que estão dizendo aqui fora, mas você deve ser a luz do mundo, você deve levar a luz de Jesus. Mas ao mesmo tempo, você está vendo cada dia que está passando da sua vida, o céu se aproximar. Jesus se aproximando para vir te buscar, para vir buscar a igreja. Por quê? Porque cada vez que você enxerga o céu se aproximando, você se motiva ainda mais para revelar esse céu para as pessoas que ainda não o conhecem. E cada vez que você revela esse céu para quem não o conhece, você se sente mais perto desse céu. Vou usar um terceiro exemplo aqui que vai ficar muito mais fácil você guardar na sua mente. Olha como eu estou criativo hoje. Tostines vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais. Quanto mais você pregar para as pessoas, mais crente você é. E quanto mais crente você for, mais você vai pregar para as pessoas. Olha como é fácil ser crente, gente. Parece que não, mas é fácil. Porque sabe quando isso se torna real? Quando você decide que o que você acha já não faz mais sentido, porque na verdade o que faz sentido para o crente é o céu. O que faz sentido para o crente é o reino de Deus. Não é eu ficar lá militando, fazendo A, fazendo B, perdendo meu tempo muitas vezes. Eu vou lá agora porque eu vou brigar com o fulano de tal, porque o fulano de tal na minha empresa lá ele é desonesto. E eu vou brigar com ele. Eu vou provar que ele está errado. Procure demonstrar amor e respeito àquela pessoa até que ele conheça Cristo através da tua vida. O mundo já se odeia, gente. Você não precisa ajudar o mundo a se odiar. Pense comigo assim, porque é um fato. O mundo se odeia. O mundo vive sempre em prenúncios aí de guerra. Sempre já está claro isso. Sempre já tem alguma guerra tentando ser armada aí. Quase teve uma esses dias. Sempre vai ter uma perspectiva de uma guerrinha aí para o mundo. Porque o mundo já se odeia. Esse negócio de paz mundial, bandeirinha, isso é conversa. Cada um vê os seus interesses. O mundo é mau. Então não adianta você pensar que promover mais ódio vai te ajudar em alguma coisa. Não vai promover a mudança que a sociedade precisa. O que vai promover a mudança é a manifestação do amor de Deus através da nossa vida. Você quer saber? Enquanto as pessoas que odeiam envelhecem espiritualmente, quem ama rejuvenesce. Porque quando você decide amar, mesmo quando te odeiam, isso significa que você se tornou alguém altruísta, mais parecido com Jesus. E Jesus disse assim no Sermão do Monte: bem-aventurados, mais do que felizes, serão vocês, quando por minha causa vos perseguirem, vos insultarem, vos maltratarem. Porque assim foi com os profetas que antecederam a vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Essa deve ser a nossa marca. Nós não podemos viver presos às mazelas e às maldades que as pessoas fazem contra nós, porque isso nos adoece. 2 textos aqui para a gente caminhar para o fim. Apocalipse 21:1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Perspectiva do céu. João tem uma visão extraordinária, diz assim: olha, parece que tudo acabou lá embaixo e agora tem um negócio novo. E deve ter sido tão interessante para João essa experiência do Apocalipse, das visões que ele teve, porque João não sabia nem explicar direito como é que era o negócio. Ele dizia: olha, isso aqui era como se fosse isso. Na linguagem da galera hoje, João estaria dizendo: gente, tipo assim, sei lá, era colorido, tipo assim. Ia falar 60 tipo assim no texto de Apocalipse lá, 21, para dizer assim, ruas, tipo assim, de ouro, tipo, mas ia ser mais ou menos assim. E João dizia: era como se fosse isso, eu não tenho como explicar. Eu não tenho como mensurar o que eu estou vendo. E sabe por que João não tinha como fazer isso? Porque não tinha nada na criação possivelmente capaz de ser exemplificado com aquilo que vem ainda da Nova Jerusalém que o Senhor preparou para nós. Então pensa na paisagem mais linda que você vê nessa terra. E existem lugares lindos aqui nesse mundo. Você vê algumas fotos, são lugares assim que você fala: meu Deus, eu podia montar uma casa aqui, ali na beira do lago, aquela montanha. Você fala: eu quero morar aqui, né?
E aí você entender que o céu é infinitamente maior, melhor, mais lindo, mais cheiroso, mais bonito do que aquela figura extraordinária que você viu um fotógrafo captar. É mais ou menos isso que aconteceu aqui em Apocalipse 21. João estava falando, olha, eu vi um novo céu e uma nova terra. Aí ele tentou explicar. E aí ele vai para os versículos 4 e 5. Ele vai dizer o seguinte: o que vai acontecer nesse lugar? Porque uma coisa é ele dizer o que é, e da onde está vindo e como que está vindo. A outra coisa agora ele vai dizer o que vai acontecer lá. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Por que é importante falar de novidade de vida? Porque Jesus veio fazer novas todas as coisas a partir da sua morte na cruz para mim e para você. E o céu, a nova Jerusalém, vai ser a plenitude da manifestação de Jesus, de tudo aquilo que Ele preparou para nós. Se ser crente é uma bênção, você sente a alegria de Jesus na tua vida, mesmo passando lutas, mas você sente aquela satisfação de ser de Jesus. Imagine só, quando a nova Jerusalém descer dos céus, e você entender que você é um cidadão da nova Jerusalém, porque você não está condenado nos seus pecados, mas você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a sua vida foi restaurada através da graça de Jesus, e você vai ser um morador dessa nova Jerusalém. Não precisa pagar nada por isso, porque o sangue de Jesus pagou o preço pela tua entrada no céu. Concluo com 2 perguntas. Primeira: você já está vivendo em novidade de vida? É importante perguntar isso para você e para mim mesmo. Será que a gente está vivendo em novidade de vida? Será que o novo de Jesus já é a nossa realidade? Segundo, o mundo consegue enxergar em você e em mim essa transformação de Jesus? Porque talvez se a segunda resposta for estranha, você vai perceber que a primeira pergunta precisa ser melhor respondida. Se a sua segunda resposta não for muito segura, você vai entender que a primeira resposta precisa ser diferente. Porque uma coisa é o que eu penso a respeito de algo, outra coisa é o que é a realidade daquilo para a minha vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor.